Jovem pobre foi rejeitada na entrevista por ser mãe solo. O dono da empresa milionário soube ir. Ela estava deitada na cama estreita, dividindo pouco espaço com um menino de 5 anos, o corpo pequeno enroscado ao dela como se aquele abraço fosse a única proteção contra o mundo. A luz fraca que vinha da rua mal iluminava o quarto simples, onde o cheiro de café velho se misturava ao de roupa lavada à mão. Enquanto o menino ouvia atento a história inventada na hora, ela tentava escolher palavras suaves, mesmo com a mente pesada demais para fantasias. O dia tinha sido duro. Mais duro do que ela imaginava que poderia suportar. Horas antes, ela havia saído de uma entrevista de emprego carregando o currículo na bolsa e um nó na garganta. Não disseram de forma direta, mas ficou claro. As perguntas insistentes sobre horários, sobre quem ficaria com a criança, sobre imprevistos, deixaram tudo evidente. Quando mencionou que era mãe solo, o clima mudou. Os sorrisos ficaram frios, as respostas vagas, e a frase final veio disfarçada de gentileza. A empresa procurava alguém com mais disponibilidade. Disponibilidade que ela sabia muito bem o que significava. Naquele momento, algo dentro dela se quebrou em silêncio. Enquanto o menino começava a fechar os olhos, ela respirava fundo, tentando não deixar que o cansaço transbordasse. Prometeu que no dia seguinte faria um bolo, prometeu que tudo iria melhorar, prometeu um futuro que ainda não sabia como construir. Essa promessa simples, dita em um quarto apertado, seria o ponto de partida de uma história que ninguém ali imaginava que estava prestes a cruzar com o mundo dos grandes escritórios, dos corredores brilhantes e das decisões tomadas à distância da realidade de quem pega ônibus lotado todos os dias. Essa história acontece no Brasil real, aquele que muita gente conhece bem. O Brasil das filas longas, das padarias de bairro, das conversas na porta de casa no fim da tarde. Mas também o Brasil das grandes empresas, dos donos milionários que raramente enxergam o impacto humano de uma escolha feita em uma sala refrigerada. E é justamente nesse contraste que tudo começa a se mover. Do outro lado da cidade, em um prédio imponente, existe uma empresa respeitada, admirada, considerada exemplo de sucesso. O dono construiu tudo com esforço, estratégia e uma disciplina quase rígida demais. Ele é conhecido por não misturar emoção com trabalho, por confiar apenas em números e resultados. Acredita que justiça é tratar todos de forma igual, sem exceções. Mas o que ele ainda não percebeu é que tratar todos de forma igual, em um mundo desigual, pode ser a maior injustiça de todas. Essa introdução não entrega tudo de uma vez. Ela convida você a acompanhar, com calma e profundidade, como caminhos tão distantes começam a se aproximar. Como uma decisão tomada em segundos pode mudar meses de uma vida inteira. Como uma rejeição aparentemente comum esconde um sistema inteiro que precisa ser questionado. E como alguém que nunca precisou pedir ajuda pode ser forçado a olhar para dentro e enfrentar conflitos que o dinheiro nunca resolveu. Antes de continuar, aproveite esse momento inicial. Se essa história já tocou você de alguma forma, curta o vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam histórias como essa. Aproveite também para comentar de onde você está assistindo. Muitas mulheres acompanham essas histórias de diferentes cidades do Brasil, e é importante saber até onde essas narrativas chegam. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora, porque essa história vai se desenvolver com muitos acontecimentos, conflitos e reviravoltas que valem a pena acompanhar até o fim. Ao longo do tempo, você vai ver como a vida dessa mãe solo continua cheia de obstáculos. Não existe solução fácil, não existe sorte repentina. Existe esforço diário, escolhas difíceis e sacrifícios silenciosos. Cada pequena conquista cobra um preço. Cada esperança renovada vem acompanhada de medo. E, ao mesmo tempo, você vai acompanhar o outro lado dessa história, onde decisões aparentemente corretas começam a ser questionadas por alguém que sempre acreditou ter controle de tudo. O milionário, protagonista dessa jornada, carrega uma imagem de sucesso que nunca foi realmente testada no campo emocional. Ele tem recursos, influência e poder, mas enfrenta obstáculos internos que não aparecem em relatórios. O medo de perder autoridade, a resistência a mudar estruturas antigas e a dificuldade de admitir falhas formam barreiras tão grandes quanto qualquer problema financeiro. O conflito dele não é externo apenas. É íntimo. É silencioso. É humano. Conforme os dias passam, pequenos acontecimentos vão preparando grandes mudanças. Conversas ouvidas por acaso, decisões que parecem irrelevantes, relatos ignorados que insistem em voltar. Nada aqui acontece sem preparação.
Cada coincidência tem uma razão. Cada encontro tem um contexto. Cada escolha carrega consequências claras, tanto para quem luta para sobreviver quanto para quem sempre esteve no topo. Essa não é apenas uma história sobre rejeição. É uma história sobre invisibilidade. Sobre mulheres que fazem tudo certo e ainda assim precisam provar o dobro. Sobre maternidade vista como obstáculo, quando na verdade é fonte de força. E também é uma história sobre transformação, não instantânea, mas construída passo a passo, com erros, resistências e aprendizados. Ao acompanhar essa introdução, você já percebe que o ambiente muda. Do quarto simples ao escritório luxuoso, do silêncio da madrugada ao barulho constante da cidade. As sensações são reais. O peso do cansaço, o cheiro do café barato, o frio da madrugada, o ar-condicionado excessivo das salas de reunião. Tudo isso influencia decisões, emoções e rumos. Essa história foi pensada para aprender do começo ao fim, especialmente para quem já viveu muito, já enfrentou injustiças, já criou filhos com pouco e sabe que a vida raramente facilita. Aqui, cada detalhe importa. Cada olhar ignorado. Cada porta fechada. Cada gesto de coragem. Fique até o final. Curta, comente, se inscreva. Porque o que começa com uma mãe contando uma história de ninar em uma cama apertada pode terminar mudando muito mais do que apenas uma vida. A madrugada ainda cobria a cidade quando Helena acordou com o despertador antigo vibrando em cima da cômoda. O som era fraco, mas suficiente para tirá-la do sono leve que nunca parecia descanso completo. Ela ficou alguns segundos parada, olhando para o teto manchado do quarto, respirando fundo antes de se levantar. Ao lado dela, José dormia encolhido, o rosto tranquilo, abraçando o travesseiro gasto. O menino de 5 anos tinha aquele jeito sereno que só as crianças conseguem manter mesmo quando tudo ao redor é instável. Helena levantou devagar para não acordá-lo. O chão frio fez ela estremecer, e o silêncio da casa foi quebrado apenas pelo rangido discreto da porta do quarto. A cozinha era pequena, mas organizada. A cafeteira simples começou a chiar, espalhando cheiro forte de café pela casa. Enquanto o líquido escuro enchia a caneca, Helena conferia mentalmente o horário do ônibus, o tempo do trajeto e cada detalhe da entrevista que teria naquela manhã. Era uma oportunidade importante. Talvez a mais importante desde que José tinha nascido. Ela tinha 26 anos, mas o cansaço no olhar fazia parecer mais. Não era descuido, era vida. Vestiu a única roupa social que possuía, passada na noite anterior, e prendeu o cabelo com cuidado. Sentou-se à mesa por alguns instantes, segurando a caneca quente entre as mãos, tentando afastar o medo. Pensava nas contas atrasadas, no aluguel, na creche, mas também pensava na esperança. Aquela vaga podia mudar tudo. Antes de sair, entrou novamente no quarto. Sentou na beira da cama e acariciou o cabelo do filho. José abriu os olhos devagar. "Mamãe vai trabalhar?" perguntou, com a voz ainda carregada de sono. "Vai tentar, meu amor", ela respondeu, sorrindo, mesmo com o coração apertado. "Quando eu voltar, a gente faz um bolo." Ele sorriu e virou para o lado, confiante como só quem acredita totalmente na mãe. Helena saiu apressada, pegou o ônibus ainda escuro, sentindo o balanço do veículo lotado, os corpos apertados, o cheiro de perfume barato misturado com suor e ansiedade. Durante o trajeto, ela ensaiava respostas, repassava experiências, se agarrava à ideia de que era qualificada, que merecia aquela chance. Do outro lado da cidade, em um prédio moderno de vidro espelhado, Eduardo Martins chegava cedo como sempre. Aos 30 anos, era conhecido como um dos empresários mais promissores do país. Solteiro, discreto, focado. Para ele, rotina era sinônimo de controle. O elevador subiu silencioso até o último andar, onde ficava sua sala ampla, com vista para a cidade acordando. Eduardo observou os prédios, as ruas cheias, os ônibus avançando lentamente. Sabia que ali embaixo estava a engrenagem que sustentava tudo, mas raramente pensava nas histórias individuais que passavam por aquelas ruas. Eduardo tinha 3 características marcantes que todos ao redor reconheciam. Era extremamente disciplinado, quase inflexível com horários e metas. Tinha uma inteligência estratégica admirável, capaz de enxergar oportunidades onde ninguém mais via. E, acima de tudo, acreditava profundamente em meritocracia. Para ele, esforço sempre trazia resultado. Ou pelo menos era isso que repetia para si mesmo. Naquele dia,
ele tinha uma agenda cheia. Reuniões, contratos, análises de desempenho. A entrevista de Helena acontecia alguns andares abaixo, conduzida pelo setor de recursos humanos. Eduardo não participava dessas etapas. Confiava nos processos que ele mesmo havia aprovado anos antes. Helena chegou à recepção com as mãos levemente trêmulas. O piso brilhava, o ar era frio demais, e tudo parecia distante da realidade dela. Foi chamada pelo nome, sentou-se diante de duas entrevistadoras. No início, tudo fluiu bem. Falaram sobre formação, cursos, experiências anteriores. Helena respondeu com segurança, sentindo um fio de esperança crescer dentro dela. Então veio a pergunta que mudou tudo. Você tem filhos? Helena respirou fundo. Já conhecia aquele momento. Tenho um filho de 5 anos. O olhar das entrevistadoras mudou, quase imperceptível, mas suficiente. Vieram as perguntas seguintes, travestidas de preocupação. Com quem ele fica? E se ele adoecer? Você teria disponibilidade para horas extras? Helena respondeu a todas, explicou a rede de apoio, falou da creche, da organização que mantinha para dar conta de tudo. Mesmo assim, sentiu o clima esfriar. A entrevista terminou rápido demais. Os sorrisos eram educados, mas vazios. Nós entraremos em contato, disseram. Ela saiu com o coração pesado. No ônibus de volta, segurou as lágrimas. Não era a primeira vez. Talvez não fosse a última. Mas daquela vez doeu mais, porque ela tinha acreditado. Eduardo passou o dia inteiro em reuniões, sem saber que, enquanto discutia números, alguém tinha saído de sua empresa sentindo-se descartável. À noite, em casa, ele abriu o notebook para revisar relatórios. Um e-mail chamou sua atenção. Era um resumo mensal do RH, citando dificuldades em preencher vagas, alta rotatividade e comentários sobre perfil inadequado de alguns candidatos. Eduardo franziu a testa. Algo ali incomodou. Enquanto isso, Helena estava deitada com José na cama, contando uma história improvisada sobre um castelo que resistia às tempestades. A voz dela era suave, mas por dentro a frustração ecoava. José adormeceu rápido. Helena ficou acordada, olhando para o escuro, sentindo o peso do dia. Naquela mesma noite, Eduardo ficou mais tempo acordado do que de costume. Pensava nos números, mas também em algo indefinido, uma sensação estranha de que alguma coisa não estava certa. Ele não sabia explicar, mas aquele incômodo seria o primeiro passo de uma mudança que ele ainda não imaginava. Helena e Eduardo dormiram naquela noite sem saber que seus caminhos, tão distantes, já tinham começado a se cruzar de forma silenciosa. Um pela rejeição, outro pela dúvida. O dia seguinte amanheceu quente demais para aquele início de semana. Helena acordou com o barulho da vizinha arrastando cadeiras no quintal e com o sol entrando direto pela janela, sem cortina. O corpo estava pesado, como se a entrevista do dia anterior tivesse drenado mais do que energia, tivesse arrancado alguma confiança que ela ainda insistia em guardar. Mesmo assim, levantou. Não havia espaço para se entregar ao desânimo quando o menino de 5 anos dependia dela para tudo. José acordou pouco depois, pedindo pão com manteiga e perguntando se ela já tinha conseguido trabalho. Helena sorriu sem mostrar os dentes e disse que ainda estavam analisando. Ele aceitou a resposta com a naturalidade de quem acredita que o mundo funciona de forma justa. Enquanto ele comia, ela separava a mochila da creche, conferia a troca de roupa, ajeitava o cadarço do tênis já gasto. O cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina misturava-se ao som distante de um carro de som anunciando promoção de gás, lembrando que a vida seguia do lado de fora, indiferente às frustrações individuais. Depois de deixar José na creche, Helena caminhou algumas quadras até o ponto onde costumava vender doces quando precisava complementar a renda. Não era o plano para aquele dia, mas era o que havia. Montou a pequena caixa térmica em cima de um banco, ajeitou os brigadeiros feitos na noite anterior, sentindo ainda o cheiro doce de chocolate impregnado nas mãos. Algumas pessoas compraram, outras passaram apressadas. Cada moeda contava. Enquanto isso, Eduardo chegava novamente cedo à empresa. O prédio imponente refletia o céu azul, e o saguão estava mais movimentado do que o habitual. Funcionários circulavam com pastas, cafés na mão, conversas rápidas. Eduardo cumprimentou alguns com acenos discretos e seguiu para o elevador. O incômodo da noite anterior não tinha desaparecido. Pelo contrário, parecia mais nítido,
como uma pergunta sem resposta martelando em silêncio. Na sala dele, abriu o relatório do RH com mais atenção. Leu comentários que antes teria ignorado. Termos vagos como falta de perfil, indisponibilidade, inadequação cultural apareciam repetidas vezes. Eduardo franziu a testa, sentindo uma pontada de irritação. Ele sempre acreditou que processos claros evitavam injustiças. Mas ali, nos detalhes, algo parecia escapar. Chamou sua assistente e pediu alguns dados adicionais. Nada explícito, apenas informações gerais sobre candidatos rejeitados nos últimos meses. Não era comum ele se envolver nisso, mas justificou para si mesmo como uma curiosidade administrativa. Ainda assim, sabia que não era só isso. Helena passou a manhã inteira vendendo doces. O sol esquentava o asfalto, o barulho dos ônibus era constante, e o cansaço se acumulava nas pernas. Em alguns momentos, lembrava do ar gelado da empresa onde tinha sido entrevistada e sentia um aperto no peito. Não era inveja. Era a sensação de estar sempre do lado de fora, olhando através de um vidro invisível. No início da tarde, recebeu uma mensagem da vizinha avisando que a creche fecharia mais cedo por falta de água. Helena suspirou fundo, recolheu rapidamente as coisas e correu para buscar o filho. No caminho, calculava mentalmente quanto ainda precisava vender naquela semana para pagar uma conta atrasada. Cada imprevisto era um obstáculo que surgia sem aviso, testando sua capacidade de seguir em frente. Eduardo almoçou em uma sala de reuniões, como fazia quase sempre. Enquanto comia distraído, escutava um gerente comentar sobre dificuldades em manter funcionários por muito tempo. Falava sobre faltas, pedidos de saída, baixa produtividade em alguns setores. Eduardo ouviu em silêncio, mas a palavra faltas ecoou diferente daquela vez. Pensou nas entrelinhas, nas razões não ditas. Ao longo da tarde, pediu para circular pela empresa, algo que não fazia com frequência. Passou por setores diferentes, observou rostos, escutou conversas fragmentadas. Alguns funcionários se mostravam tensos, outros excessivamente formais. Aquilo despertou nele uma memória antiga, de quando ainda estava começando, tentando provar valor em ambientes que não facilitavam nada. A lembrança trouxe um desconforto que ele rapidamente tentou afastar. Helena chegou em casa exausta. José brincava no chão da sala com carrinhos velhos, narrando histórias que só existiam na imaginação dele. Ela sentou no sofá gasto, tirou os sapatos e fechou os olhos por alguns segundos. O silêncio da casa era quebrado apenas pela voz do filho e pelo som distante da televisão do vizinho. Apesar do cansaço, ajudou José com o desenho da escola, preparou uma refeição simples e tentou manter a rotina. Enquanto mexia a panela, pensava no curso gratuito que tinha ouvido comentar na creche, oferecido por uma grande empresa da cidade. Não tinha se inscrito ainda. Parte dela não queria se expor a outra possível rejeição. Outra parte sabia que precisava tentar. Eduardo encerrou o expediente mais tarde do que o normal. No carro, preso no trânsito, observava as pessoas atravessando a rua entre os carros, vendedores ambulantes oferecendo água, crianças acompanhando adultos cansados. Aquela cena cotidiana, que ele costumava ignorar, parecia mais viva naquele dia. Pensou na distância entre decisões tomadas em escritórios e o impacto real na vida das pessoas. À noite, em casa, abriu novamente o computador. Revisou documentos, mas sua atenção escapava. Acabou pesquisando, quase sem perceber, sobre programas de inclusão no mercado de trabalho. Leu artigos, estudos, relatos. Não era algo totalmente novo, mas agora parecia diferente. Mais próximo. Helena colocou José na cama, contou outra história de ninar, dessa vez sobre um trem que enfrentava trilhos difíceis, mas seguia em frente. O menino adormeceu segurando a mão dela. Helena ficou ali por alguns minutos, observando a respiração tranquila dele, sentindo uma mistura de amor e medo. Amor pelo que tinha. Medo pelo que ainda precisava enfrentar. No dia seguinte, ela acordou decidida. Pegou os documentos, preencheu a inscrição do curso gratuito usando o celular antigo, com a internet instável. Cada campo preenchido parecia uma pequena aposta. Ao enviar, sentiu um frio no estômago. Não sabia se seria chamada, nem se conseguiria conciliar tudo, mas tinha feito a escolha. Eduardo recebeu, quase ao mesmo tempo, os dados que tinha solicitado. Não havia nomes destacados, apenas perfis, históricos, padrões. Mas algo ali chamou sua atenção.
Um número considerável de candidatas qualificadas com filhos pequenos aparecia entre os rejeitados. Ele recostou na cadeira, sentindo um peso estranho no peito. Não era uma acusação direta. Era um dado frio. Ainda assim, difícil de ignorar. Helena passou o restante do dia entre tarefas domésticas, cuidados com José e a expectativa silenciosa por qualquer resposta. Cada notificação no celular fazia o coração acelerar. À noite, sentou-se à mesa, fez contas, anotou gastos. A caneta tremia levemente em sua mão. Eduardo, em seu apartamento silencioso, olhava pela janela para a cidade iluminada. Pensava na empresa que construiu, nas regras que sempre defendeu, e em algo novo que começava a se formar dentro dele. Não era uma conclusão, nem uma decisão clara. Era apenas a sensação de que, talvez, algo precisasse ser revisto. Helena apagou a luz do quarto e deitou ao lado do filho mais uma vez. O cheiro de sabonete barato, o som distante de um trem passando ao longe, o calor abafado da noite. Tudo parecia igual. Mas, sem que ela soubesse, pequenas mudanças já estavam em movimento. A semana avançou com um ritmo que não dava trégua. Helena passou a medir o tempo em tarefas pequenas, quase invisíveis para quem olha de fora. Acordar antes do sol, preparar o café simples, acordar José com carinho para não assustá-lo, enfrentar o ônibus cheio com a cabeça apoiada no vidro quente. Cada detalhe parecia repetição, mas nunca era exatamente igual. Sempre surgia um imprevisto novo, um gasto inesperado, uma fila maior do que o normal. Naquela manhã, o celular vibrou enquanto ela estava no ponto de ônibus. A tela demorou a responder, a internet falhava, e o coração dela acelerou antes mesmo de conseguir abrir a notificação. Era apenas uma mensagem automática confirmando a inscrição no curso. Nenhuma promessa, nenhuma garantia. Mesmo assim, Helena sentiu algo diferente, uma mistura de ansiedade e esperança. Guardou o celular no bolso como se fosse algo frágil demais. José estava mais falante naquele dia. Contava histórias da creche, falava de um desenho que tinha feito, de uma música que aprenderá. Helena ouvia com atenção, sorrindo, mas a mente corria longe. Pensava em como organizaria os horários se fosse chamada para o curso, em quem poderia ajudar nos dias mais apertados, em como justificaria possíveis atrasos. Sabia que, se surgisse uma oportunidade, também surgiriam obstáculos. Sempre surgiam. Depois de deixar o filho, seguiu novamente para vender doces, mas escolheu outro ponto, perto de uma praça movimentada. O cheiro de grama molhada misturava-se ao de café vindo de um carrinho próximo. Algumas senhoras paravam para conversar, perguntavam do filho, da vida. Helena respondia com educação, mas sem entrar em detalhes. Havia coisas que ela guardava só para si. Enquanto isso, Eduardo começava o dia em uma reunião longa com diretores. Os números estavam bons, os lucros cresciam, mas havia tensão no ar. Algumas metas não estavam sendo atingidas, e a rotatividade de funcionários começava a preocupar. Eduardo escutava, fazia perguntas objetivas, anotava pontos. Por fora, mantinha a postura firme. Por dentro, a inquietação crescia. Durante uma pausa, caminhou pelo corredor observando os quadros na parede, fotos antigas da empresa quando ainda era pequena. Lembrou-se de quando ocupava uma sala bem menor, fazia tudo sozinho, passava noites em claro planejando estratégias. Naquela época, dizia para si mesmo que, quando chegasse ao topo, faria diferente. Agora, ali, sentia dificuldade em identificar em que momento as coisas tinham se distanciado tanto das pessoas. Helena voltou para casa no início da tarde. O calor era intenso, o ventilador mal dava conta. Aproveitou o tempo livre para organizar documentos, separar certificados, revisar o currículo. Cada folha carregava uma história de esforço. Cursos feitos à noite, trabalhos temporários, experiências interrompidas. O papel não mostrava o cansaço, nem as escolhas difíceis, mas era tudo que ela tinha para provar seu valor. Eduardo, após a reunião, pediu mais informações ao RH. Não queria nada específico, apenas compreender melhor os critérios adotados. A resposta veio formal, técnica, cheia de termos que justificavam decisões. Ele leu com atenção, mas sentiu que algo ainda ficava de fora. Não era um erro gritante, era uma soma de pequenas escolhas que, juntas, produziam um efeito maior. No fim da tarde, Eduardo decidiu sair um pouco mais cedo do escritório. Não foi direto para casa.
Pediu ao motorista que seguisse por ruas que raramente percorria. Observava a cidade com outro olhar. Viu mães com crianças no colo esperando o ônibus, vendedores ambulantes fechando as barracas, trabalhadores com uniforme gasto caminhando apressados. Aquilo não era novo, mas naquele dia parecia impossível ignorar. Helena buscou José na creche e passou no mercado com o dinheiro contado. Escolheu os produtos com cuidado, comparando preços, deixando alguns itens de lado. José pediu um chocolate pequeno, e ela cedeu, mesmo sabendo que faria falta depois. Aquele sorriso compensava por alguns instantes qualquer preocupação. À noite, enquanto ajudava o filho a tomar banho, Helena recebeu outra mensagem no celular. Dessa vez, informava apenas que as inscrições estavam em análise e que retornariam em breve. O coração dela bateu mais forte. Não era uma resposta concreta, mas já era mais do que silêncio. Guardou o celular e seguiu a rotina, tentando não criar expectativas grandes demais. Eduardo chegou em casa com a cabeça cheia. O apartamento silencioso parecia ainda maior naquela noite. Preparou algo simples para comer, sentou-se à mesa sem ligar a televisão. O silêncio o incomodava mais do que de costume. Abriu o notebook e começou a revisar políticas internas da empresa. Releu documentos antigos, criados anos atrás, quando a realidade era outra. Algumas regras pareciam desatualizadas, outras rígidas demais. Tomou notas, fez observações. Não estava decidido a nada, apenas registrava incômodos. Helena colocou José para dormir, contou uma história curta, sem muita energia. O menino adormeceu rápido. Ela ficou sentada na beira da cama, olhando o quarto simples, sentindo o peso da responsabilidade. Pensou em quantas vezes tinha ouvido que precisava escolher entre ser mãe e crescer profissionalmente. Nunca entendeu por que essas duas coisas não podiam coexistir. Nos dias seguintes, a rotina seguiu intensa. Helena foi chamada para uma reunião presencial do curso. O aviso chegou com pouco tempo de antecedência. Ela passou a noite organizando tudo, pediu ajuda vizinha para buscar José mais cedo, acordou ainda mais cedo do que o normal. O deslocamento até o local do curso foi longo, ônibus cheios, atrasos, o calor apertando. Mesmo assim, chegou. O ambiente era simples, mas organizado. Outras mulheres aguardavam, algumas com histórias parecidas, outras diferentes. Trocaram olhares discretos, sorrisos tímidos. Helena sentiu um misto de alívio e tensão. Não estava sozinha, mas isso também significava concorrência. Eduardo, naquele mesmo dia, participou de um evento corporativo sobre inovação e futuro do trabalho. Ouviu palestras, discursos inspiradores, frases bonitas. Tudo parecia distante da prática diária. Em um dos painéis, uma convidada falou sobre inclusão de forma direta, sem romantizar dificuldades. Eduardo ouviu com atenção, sentindo que aquelas palavras se encaixavam demais nas reflexões que vinha evitando. Helena voltou para casa exausta, mas com uma sensação diferente. O curso parecia real, possível. Ainda não havia garantias, mas havia movimento. José correu para abraçá-la, perguntando se ela tinha gostado. Ela respondeu que sim, que tinha sido importante. Eduardo voltou do evento mais silencioso do que o normal. No carro, observava a cidade passando pela janela. Pensava em decisões, em responsabilidades, em como cada escolha dentro da empresa ecoava fora dela. Não tinha respostas prontas. Apenas a certeza de que ignorar aquelas questões não era mais uma opção confortável. Helena passou a noite organizando horários, fazendo contas, pensando em como daria conta se fosse selecionada. Cada possibilidade vinha acompanhada de dificuldades claras, mas também de uma esperança cautelosa. Ela sabia que nada viria fácil, mas também sabia que não podia parar. Eduardo, em casa, abriu novamente os relatórios, mas dessa vez não focou apenas nos números. Pensou nas pessoas por trás deles, nos rostos que tinha visto durante o dia, nas histórias que não conhecia. Sentiu, talvez pela primeira vez em muito tempo, uma dúvida real sobre o próprio modelo de sucesso. A cidade dormia, mas dentro de cada um deles, algo permanecia em movimento, silencioso, preparando mudanças que ainda não se mostravam por completo. O curso começou numa segunda-feira abafada, daquelas em que o ar parece pesado desde cedo. Helena saiu de casa antes das 6, com o estômago apertado e a mochila simples nas costas. José ainda dormia quando ela se despediu, deixando um beijo demorado em sua testa.
A vizinha ficaria responsável por levá-lo à creche naquele dia, um favor que Helena sabia que não poderia pedir sempre. Cada ajuda tinha um limite invisível, e ela caminhava com cuidado para não ultrapassá-lo. O prédio onde aconteciam as aulas não era luxuoso, mas transmitia seriedade. Salas claras, cadeiras alinhadas, um quadro branco ainda limpo. Helena sentou-se perto da janela, observando o movimento da rua lá embaixo, tentando controlar a ansiedade. Ao redor, outras mulheres se acomodavam, algumas com olheiras profundas, outras com cadernos novos demais, como se quisessem provar algo logo de início. O clima era de expectativa silenciosa. Quando a aula começou, Helena percebeu que não seria fácil. Os conteúdos exigiam atenção, raciocínio rápido, dedicação constante. Ela se esforçava para acompanhar tudo, anotava cada detalhe, sentia a cabeça latejar em alguns momentos. Mesmo assim, havia ali uma sensação que ela não sentia há muito tempo. A sensação de estar no lugar certo, mesmo que fosse temporário. Eduardo, naquele mesmo horário, estava em uma reunião estratégica sobre expansão da empresa para outras regiões do país. Gráficos projetados na tela, análises de risco, projeções otimistas. Ele participava ativamente, fazia perguntas, sugeria ajustes. Por fora, era o mesmo empresário confiante de sempre. Por dentro, porém, algo parecia deslocado. A mente dele insistia em voltar para assuntos que não estavam na pauta. Durante uma pausa, recebeu uma ligação rápida do RH. Nada urgente, apenas um alinhamento sobre treinamentos internos. Eduardo ouviu com atenção, fez observações pontuais e encerrou a chamada. Ao desligar, ficou alguns segundos olhando para o celular, pensativo. Era como se pequenas peças estivessem se movendo lentamente, sem formar ainda uma imagem completa. Helena saiu da aula com a cabeça cheia. O sol já estava alto, o calor intenso. Ela caminhou até o ponto de ônibus sentindo as pernas pesadas, mas o coração um pouco mais leve. No trajeto de volta, revisava mentalmente tudo o que tinha aprendido, preocupada em não esquecer nada. Sabia que teria pouco tempo para estudar em casa, mas precisava dar um jeito. À tarde, cuidou das tarefas domésticas, ajudou José com atividades simples da creche, preparou o jantar. O corpo pedia descanso, mas a mente não parava. Depois que o filho dormiu, sentou-se à mesa com os materiais do curso espalhados. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante de motos passando na rua. Helena estudava, relia, anotava, lutando contra o sono. Eduardo passou o dia seguinte em visitas a setores diferentes da empresa. Não anunciou sua presença, apenas apareceu, observou, conversou rapidamente com alguns funcionários. Percebia olhares surpresos, posturas tensas. Aquilo dizia muito. Notava diferenças claras entre setores, ambientes mais acolhedores e outros visivelmente rígidos demais. Guardava tudo em silêncio. Helena começou a sentir o impacto real da nova rotina. Acordar ainda mais cedo, correr contra o tempo, depender da boa vontade de outras pessoas para cuidar de José em alguns horários. Em um dos dias, quase perdeu o ônibus e chegou atrasada à aula. Sentou-se envergonhada, tentando recuperar o foco. O cansaço começava a cobrar seu preço. Mesmo assim, ela persistia. Sabia que aquela oportunidade não era garantida. Precisava mostrar comprometimento, precisava provar algo o tempo todo, mesmo sem ninguém dizer isso em voz alta. O ambiente do curso, apesar de cordial, carregava uma tensão sutil. Todas sabiam que nem todas seguiriam adiante. Eduardo, em uma noite de quinta-feira, participou de um jantar com investidores. Conversas elegantes, risadas medidas, expectativas altas. Em determinado momento, alguém comentou sobre a imagem da empresa, elogiando a eficiência e a disciplina. Eduardo agradeceu, mas sentiu um desconforto estranho. A palavra disciplina parecia mais pesada do que deveria. Ao chegar em casa, tarde da noite, não conseguiu dormir de imediato. Andou pelo apartamento silencioso, abriu a janela, deixou o ar entrar. Pensava em como a empresa cresceu, em como decisões tomadas anos atrás ainda influenciavam tudo. Pensava também em como certos padrões se mantinham simplesmente porque ninguém os questionava. Helena enfrentou uma semana particularmente difícil. José ficou resfriado, exigindo mais cuidados. As noites foram mal dormidas, os dias ainda mais longos. Em um dos dias, precisou faltar à aula para levá-lo ao posto de saúde.
Sentiu culpa, medo de estar comprometendo sua participação. No dia seguinte, voltou ao curso com os olhos inchados, mas determinada a recuperar o conteúdo perdido. O ambiente do curso começava a mudar. Algumas participantes demonstravam insegurança, outras excesso de competitividade. Pequenos comentários, olhares atravessados, comparações veladas. Helena tentava se manter distante disso, focada apenas no que precisava fazer. Não tinha energia para disputas silenciosas. Eduardo recebeu um relatório preliminar sobre clima organizacional. Leu com atenção, percebeu padrões que se repetiam. Queixas sobre falta de flexibilidade, dificuldade de conciliar vida pessoal e trabalho, sensação de desvalorização. Nada era explícito demais, mas o conjunto falava alto. Ele apoiou o relatório na mesa e ficou alguns minutos olhando para ele, sem tocar. Na semana seguinte, Helena participou de uma atividade prática no curso. Precisava apresentar uma solução simples para um problema proposto. As mãos tremiam levemente enquanto falava, mas a voz se mantinha firme. Ao terminar, sentou-se sentindo um misto de alívio e insegurança. Não sabia como tinha sido avaliada, apenas sabia que tinha dado o melhor que podia naquele momento. Eduardo passou a revisar antigas decisões que tinha tomado sobre políticas internas. Algumas pareciam coerentes no papel, mas distantes da realidade. Percebia agora nuances que antes ignorava. Não era fácil admitir, nem para si mesmo, que algo precisava mudar. A ideia de alterar estruturas sólidas mexia com seu senso de controle. Helena seguiu equilibrando tudo como podia. Estudo, casa, filho, contas. Em alguns dias, sentia-se à beira do limite. Em outros, uma pequena conquista bastava para renovar as forças. Um elogio discreto, uma tarefa bem executada, um sorriso de José ao vê-la chegar. Eduardo começou a participar mais de discussões internas sobre pessoas, não apenas sobre números. Escutava mais, falava menos. Alguns gestores estranhavam essa postura, outros pareciam aliviados. Ele percebia essas reações e anotava mentalmente. As noites de Helena tornaram-se mais silenciosas e mais intensas. Enquanto a cidade dormia, ela estudava, organizava papéis, planejava dias futuros sem saber se eles realmente aconteceriam. O cheiro de café frio, a luz fraca da lâmpada, o som distante de um trem compunham o cenário de sua persistência. Eduardo, em seu apartamento moderno, também passava noites acordado. Mas o silêncio que o cercava tinha outro peso. Ele tinha tudo o que muitos desejavam, mas começava a perceber que algo essencial não se media em relatórios ou balanços. A cidade seguia seu ritmo, indiferente às reflexões individuais. Ônibus cheios, ruas barulhentas, prédios iluminados. E, dentro desse cenário amplo, Helena e Eduardo continuavam seus caminhos paralelos, enfrentando desafios distintos, mas igualmente transformadores, sem saber que cada passo dado estava, pouco a pouco, aproximando realidades que nunca deveriam ter sido tão distantes. A rotina já não parecia provisória. Helena percebeu isso numa manhã em que acordou antes mesmo do despertador tocar, com o corpo reagindo automaticamente às exigências do dia. O céu ainda estava escuro, e o silêncio da casa era quebrado apenas pela respiração tranquila de José. Ela se levantou devagar, sentindo uma leve dor nas costas, consequência das noites mal dormidas e das horas sentada estudando. Preparou o café em silêncio, deixando o aroma preencher o espaço pequeno, como se aquilo fosse um lembrete de que ainda havia algo reconfortante em meio ao caos. Enquanto organizava a mochila do curso, conferiu novamente os horários anotados em um papel colado na geladeira. Cada compromisso estava calculado no limite. Qualquer atraso, qualquer imprevisto, poderia desmontar tudo. Mesmo assim, Helena seguia. Não porque fosse fácil, mas porque não enxergava outra escolha possível. José acordou pouco depois, ainda sonolento. Sentou-se à mesa, esfregando os olhos, e perguntou se ela ia para a aula. Helena confirmou com um sorriso cansado. Ele comentou que tinha sonhado que a mãe trabalhava em um prédio grande e bonito. Ela riu, sem corrigir, sentindo um aperto estranho no peito. A imaginação do filho parecia sempre enxergar um futuro mais simples do que a realidade permitia. Eduardo também começou o dia cedo. A diferença era o silêncio absoluto do apartamento amplo, interrompido apenas pelo som distante da cidade acordando. Ele preparou o próprio café, algo que raramente fazia, e ficou alguns minutos parado na cozinha, olhando pela janela.
A cidade parecia igual a todas as outras. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Manhãs, mas ele sentia que algo dentro dele estava em constante movimento. No caminho para a empresa, pediu ao motorista que desligasse o rádio. Preferia o silêncio. Pensava nas últimas semanas, nas observações feitas, nos relatórios lidos. Nada tinha mudado oficialmente, mas a forma como ele enxergava as coisas já não era a mesma. Essa mudança interna o incomodava mais do que qualquer problema externo. Helena chegou ao curso um pouco antes do horário. Sentou-se na mesma cadeira de sempre, perto da janela. O calor já começava a incomodar, e o ventilador fazia um barulho constante. As colegas chegavam aos poucos, algumas conversando animadamente, outras em silêncio. O clima era diferente daquele do início. Havia menos cordialidade, mais comparação. Helena sentia isso nos olhares rápidos, nos comentários soltos, nas perguntas indiretas. A aula daquele dia exigia ainda mais concentração. Exercícios práticos, simulações, análises rápidas. Helena se esforçava para acompanhar, mesmo sentindo a mente cansada. Em determinado momento, percebeu que tinha errado algo simples. O erro não foi apontado em voz alta, mas ela sentiu. Aquilo ficou martelando na cabeça pelo resto da manhã. Eduardo passou a manhã em reuniões internas. Dessa vez, o foco era desempenho de equipes. Ouviu gestores justificarem resultados, atribuírem falhas a fatores externos. Eduardo questionava, pedia exemplos, dados mais claros. Não era confronto direto, mas a postura mais atenta causava desconforto. Alguns não estavam acostumados a serem questionados daquela forma. Durante o almoço, Eduardo decidiu ir ao refeitório comum da empresa, algo que fazia raramente. Sentou-se em uma mesa simples, observando os funcionários ao redor. Conversas baixas, risadas contidas, olhares curiosos. Sentia-se quase um intruso ali. Enquanto comia, ouviu trechos de conversa sobre horários, sobre dificuldades em casa, sobre cansaço. Não interferiu, apenas escutou. Helena saiu do curso com a cabeça pesada. No caminho para casa, o ônibus estava mais cheio do que o normal. O calor, o barulho, o empurra-empurra aumentavam a sensação de exaustão. Pensava no erro cometido, na possibilidade de estar ficando para trás. Pensava também em José, no horário da creche, na vizinha que havia combinado de buscá-lo naquele dia. Ao chegar em casa, encontrou José desenhando no chão da sala. Ele levantou o papel orgulhoso, mostrando uma casa grande com janelas azuis. Helena elogiou, sentando-se ao lado dele. Aquele momento simples era um respiro. Mesmo cansada, ela se permitiu alguns minutos ali, observando o filho, ouvindo suas histórias. Eduardo voltou para o escritório à tarde e pediu para revisar alguns processos internos ligados a contratações e treinamentos. Não deu ordens diretas, apenas solicitou análises mais detalhadas. O pedido gerou movimentação. Alguns gestores trocaram olhares, outros demonstraram surpresa. Eduardo percebeu, mas manteve a postura neutra. À noite, Helena tentou estudar, mas o cansaço venceu. Adormeceu sentada à mesa por alguns minutos, acordando assustada. Levantou, foi até o quarto e observou José dormindo. O rosto tranquilo do filho contrastava com o turbilhão dentro dela. Sentou-se na cama e respirou fundo, sentindo as lágrimas se acumularem, mas sem deixá-las cair. Não queria gastar energia com choro. Precisava guardar forças. Eduardo chegou em casa mais tarde do que o normal. O dia tinha sido longo. Sentou-se no sofá sem ligar a televisão, apenas olhando para a parede. Pensava na empresa, nos funcionários, em si mesmo. Pensava em como sempre acreditou que esforço individual era suficiente. Agora, começava a perceber que o contexto pesava mais do que ele costumava admitir. Os dias seguintes seguiram intensos. Helena enfrentou dificuldades para conciliar tudo. Em uma manhã, perdeu o ônibus e chegou atrasada à aula. Entrou na sala sentindo os olhares se voltarem para ela. Sentou-se rápido, tentando se concentrar. O atraso parecia pequeno, mas o peso era grande. Sabia que cada detalhe contava. No intervalo,
Ouviu comentários indiretos sobre comprometimento e organização. Não eram direcionados a ela, mas ela se sentiu atingida. Pensou em explicar, em justificar, mas se calou. Aprendeu cedo que nem sempre vale a pena falar. Eduardo, naquele mesmo dia, participou de uma reunião com o setor de treinamento. O tema era desenvolvimento de talentos. Ouviu propostas, analisou custos, questionou resultados esperados. Em determinado momento, alguém comentou sobre dificuldades em manter funcionários que tinham muitas responsabilidades fora do trabalho. A frase ficou no ar. Eduardo não comentou, mas anotou mentalmente. Helena buscou José na creche sob uma chuva fina. Dividiram um guarda-chuva pequeno, caminhando devagar. O cheiro de terra molhada, o som da água batendo no asfalto, tudo parecia mais pesado naquele fim de tarde. José falava animado sobre uma brincadeira, e Helena tentava acompanhar, mesmo com a mente distante. À noite, enquanto preparava uma refeição simples, Helena recebeu uma ligação da vizinha avisando que não poderia ajudar no dia seguinte. Helena agradeceu, desligou e ficou parada por alguns segundos, olhando para a panela. Precisava reorganizar tudo de novo. Cada apoio que se perdia exigia uma nova solução. Eduardo passou a noite revisando anotações. Não eram números, eram observações. Pequenas coisas que tinha percebido nas últimas semanas. Comentários, atitudes, padrões. Sentia que estava juntando peças de um quebra-cabeça complexo, sem saber ainda como tudo se encaixaria. Helena conseguiu ajustar os horários com dificuldade. Acordou ainda mais cedo no dia seguinte, deixou José com outra pessoa por algumas horas. O cansaço acumulado começava a afetar sua concentração no curso. Mesmo assim, ela persistia. Não queria ser vista como alguém que desistia facilmente. Eduardo começou a perceber mudanças sutis na própria rotina. Passava menos tempo isolado, mais tempo observando. Escutava mais do que falava. Questionava mais do que afirmava. Alguns ao redor notavam essa mudança, outros fingiam não perceber. Helena voltou para casa exausta em uma sexta-feira à noite. Sentou-se no sofá com José, assistindo a um desenho qualquer. O corpo dela pedia descanso, mas a mente continuava alerta. Pensava no curso, nas avaliações, nas contas, no futuro incerto. Eduardo, naquela mesma noite, olhava novamente a cidade pela janela. As luzes dos prédios, os carros passando, as pessoas vivendo suas vidas. Pensava em quantas histórias existiam ali, fora do alcance das planilhas. Pensava também em como suas decisões atravessavam aquelas histórias, mesmo quando ele não via. A semana terminou sem respostas claras para nenhum dos dois. Apenas com a sensação de que algo estava sendo testado, ajustado, pressionado. Helena seguia resistindo, dia após dia. Eduardo seguia observando, questionando, sentindo o peso de uma responsabilidade que começava a ir além do sucesso financeiro. O cansaço começou a se manifestar de formas que Helena não conseguia mais ignorar. Não era apenas sono acumulado ou dores no corpo. Era uma exaustão mais profunda, que deixava os pensamentos lentos e as emoções à flor da pele. Mesmo assim, naquela manhã, ela se levantou antes do despertador tocar, como vinha acontecendo nos últimos dias. O céu ainda estava escuro, e o ar abafado indicava que seria mais um dia difícil. José dormia espalhado na cama, um braço jogado para fora do lençol. Helena ficou alguns segundos observando o filho, respirando fundo, como se aquele momento silencioso fosse a única pausa real do dia. Preparou o café, separou a roupa dele, revisou mentalmente tudo o que precisava fazer. Cada movimento era automático, treinado pela repetição. Ao sair de casa, sentiu o peso da mochila nos ombros e o aperto no peito que surgia sempre que pensava no curso. Não era apenas a carga de conteúdo ou o ritmo intenso. Era a sensação constante de estar sendo observada, medida, comparada. Sabia que não era paranoia. Os olhares, os comentários indiretos, o clima competitivo deixavam isso claro. No ônibus, o calor era quase insuportável. Pessoas em pé, silêncio quebrado apenas pelo som do motor e pelas freadas bruscas. Helena fechou os olhos por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Repetia para si mesma que precisava aguentar, que aquele esforço tinha um propósito, mesmo que ainda não estivesse claro qual seria o resultado. Eduardo começou o dia em um ritmo diferente. Não tinha reuniões logo cedo, algo raro.
Aproveitou para chegar um pouco mais tarde à empresa, observando o movimento da cidade com mais atenção. O motorista comentou sobre o trânsito intenso, sobre obras nas avenidas principais. Eduardo respondeu com frases curtas, mas estava atento. Pensava em como a rotina da maioria das pessoas era moldada por fatores que ele raramente enfrentava. Ao chegar ao escritório, encontrou alguns gestores reunidos informalmente. Conversas baixas cessaram quando ele se aproximou. Eduardo percebeu, mas fingiu não notar. Cumprimentou a todos e seguiu para a sala. A sensação de que algo estava sendo rearranjado dentro da empresa tornava-se cada vez mais nítida. Não havia anúncios, nem mudanças oficiais, mas o ambiente parecia diferente, mais tenso. Helena chegou ao curso alguns minutos antes do início da aula. Sentou-se, abriu o caderno, respirou fundo. O conteúdo daquele dia exigia atenção redobrada. Exercícios mais complexos, decisões rápidas, trabalho em grupo. Quando a professora dividiu as equipes, Helena sentiu um leve desconforto. Nem sempre era fácil trabalhar em grupo quando se sentia deslocada. Durante a atividade, percebeu que algumas colegas falavam mais alto, tomavam decisões sem consultar. Helena tentou contribuir, sugeriu soluções, mas nem sempre era ouvida. Em um momento, foi interrompida no meio de uma explicação. Aquilo não gerou conflito aberto, mas deixou uma sensação amarga. Mesmo assim, ela se manteve firme, anotando, observando, aprendendo. Eduardo passou a manhã analisando relatórios de desempenho individual. Não buscava falhas específicas, mas padrões. Percebia que alguns funcionários, apesar de competentes, apresentavam queda de rendimento em determinados períodos. Outros pediam desligamento sem dar motivos claros. Ele anotava tudo, conectando informações que antes pareciam isoladas. No início da tarde, decidiu caminhar novamente pelos setores. Conversou rapidamente com uma funcionária da limpeza, agradeceu pelo trabalho, algo simples que parecia surpreender. Observou como pequenos gestos causavam reações inesperadas. Aquilo reforçava uma ideia que vinha se formando lentamente, embora ele ainda não estivesse pronto para nomeá-la. Helena saiu da aula sentindo-se drenada. O calor do lado de fora parecia ainda mais intenso. Caminhou até o ponto de ônibus com passos lentos, sentindo uma dor persistente na cabeça. Pensava no trabalho em grupo, nas dificuldades de se impor, no medo constante de ser vista como menos comprometida por causa dos atrasos ocasionais ou das ausências inevitáveis. No ônibus, quase perdeu o equilíbrio em uma curva brusca. Segurou-se como pôde, respirando fundo. O cheiro de suor e combustível a deixou enjoada. Fechou os olhos e pensou em José, na rotina simples em casa, no sorriso dele quando ela chegava. Aquilo a mantinha em movimento. Eduardo almoçou sozinho naquele dia. Sentou-se em um restaurante próximo à empresa, escolheu algo simples e observou as pessoas ao redor. Trabalhadores apressados, conversas sobre problemas cotidianos, risadas contidas. Ele se sentia deslocado e, ao mesmo tempo, curioso. Pensava em como aquelas vidas eram afetadas por decisões que pareciam tão distantes. Helena buscou José na creche mais tarde do que o normal. O menino correu em sua direção, abraçando-a forte. Ela se agachou para ficar na altura dele, respirando aquele cheiro familiar de sabonete infantil e poeira. Por alguns segundos, o mundo parecia mais leve. Em casa, a rotina seguiu. Banho, jantar simples, dever da creche. Helena tentava manter a atenção no filho, mas sentia a mente cansada. Em determinado momento, José perguntou por que ela parecia triste. Helena sorriu e disse que era só cansaço. Não queria que ele carregasse preocupações que ainda não podia entender. Eduardo voltou para o escritório à tarde e participou de uma reunião tensa com alguns gestores. O tema era produtividade. Argumentos foram apresentados, justificativas dadas. Eduardo ouviu mais do que falou. Em alguns momentos, fez perguntas diretas, que causaram silêncio na sala. Não havia acusações, apenas questionamentos que exigiam reflexão. À noite, Helena tentou estudar, mas a cabeça não acompanhava. Leu o mesmo trecho várias vezes sem absorver. Fechou o caderno, apoiou a cabeça nas mãos e ficou ali por alguns minutos, respirando fundo. Sentia-se no limite, mas sabia que não podia parar. O medo de perder aquela oportunidade era maior do que o cansaço. Eduardo chegou em casa mais cedo do que o habitual.
O apartamento estava silencioso, organizado demais. Sentou-se no sofá e ficou ali, sem fazer nada, algo incomum para ele. Pensava nas conversas do dia, nos olhares que tinha percebido, nas tensões veladas. Sentia que estava atravessando um período de transição interna, mesmo sem saber exatamente para onde isso levaria. Os dias seguintes seguiram intensos para Helena. Avaliações no curso, prazos apertados, cobranças indiretas. Em uma manhã, sentiu tontura ao se levantar. Precisou se sentar novamente na cama, respirando fundo até o mundo parar de girar. Pensou em faltar à aula, mas acabou indo. Não queria dar motivos para ser vista como fraca ou descomprometida. No curso, o clima estava mais pesado. Algumas participantes demonstravam impaciência, outras ansiedade. Helena percebia que o desgaste atingia todos, mas sentia que, para ela, o peso era dobrado. Cada erro parecia maior, cada atraso mais significativo. Eduardo começou a receber retornos sobre os pedidos de análise que tinha feito. Alguns relatórios eram superficiais, outros mais detalhados. Ele percebeu resistências sutis, respostas cuidadosas demais. Aquilo indicava que suas movimentações estavam sendo notadas. Não se intimidou, mas também não avançou de forma brusca. Helena conseguiu concluir mais uma etapa do curso, mesmo com dificuldades. Ao chegar em casa naquele dia, sentou-se no chão da sala com José, montando um quebra-cabeça simples. Riram juntos quando uma peça parecia não se encaixar. Aquela brincadeira improvisada trouxe um alívio momentâneo, uma sensação de normalidade que ela precisava desesperadamente. Eduardo, naquela mesma noite, observava a cidade pela janela do apartamento. As luzes, os sons distantes, as vidas acontecendo. Pensava em responsabilidade, em escolhas, em como o sucesso que ele construiu começava a exigir um olhar diferente. Não era uma conclusão, nem uma decisão tomada. Era apenas a certeza de que ignorar certas questões já não era possível. Helena deitou-se ao lado de José, exausta. O corpo doía, a mente estava cheia, mas o coração ainda insistia em seguir. Sabia que os próximos dias não seriam mais fáceis. Ainda assim, respirou fundo, fechou os olhos e se permitiu alguns minutos de descanso. Eduardo também demorou a dormir naquela noite. Pensava no trabalho, nas pessoas, em si mesmo. A cidade seguia acordada, indiferente aos conflitos individuais. E, enquanto Helena resistia no limite e Eduardo questionava certezas antigas, o tempo avançava, silencioso, empurrando ambos para transformações que ainda não se revelavam por completo. Helena acordou com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite inteira carregando algo invisível sobre os ombros. O despertador tocou 2 vezes antes que ela conseguisse esticar o braço e desligá-lo. O quarto ainda estava escuro, e por alguns segundos ela ficou imóvel, tentando reunir forças. O silêncio era quebrado apenas pela respiração tranquila de José, encolhido sob o lençol. Aquela imagem era, ao mesmo tempo, um conforto e um lembrete da responsabilidade que nunca lhe dava trégua. Levantou-se devagar para não acordá-lo. Foi até a cozinha, preparou o café simples de sempre, apoiou-se na pia por alguns instantes enquanto a água fervia. Sentia uma leve pressão na cabeça, mas ignorou. Já tinha aprendido que, se desse atenção a cada sinal do corpo, não sairia de casa. Quando José acordou, Helena já estava vestida. Ajudou o filho a se arrumar, penteou o cabelo dele com cuidado, ouviu atentamente enquanto ele falava sobre um desenho que tinha visto no dia anterior. Forçou um sorriso em alguns momentos, mas o carinho era genuíno. Aquela rotina era o que a mantinha de pé. No caminho para a creche, Helena percebeu que estava mais lenta do que o habitual. O sol já começava a esquentar, e o movimento nas ruas era intenso. Após deixar José, seguiu direto para o curso. No ônibus, observava as pessoas com um olhar distante. Cada rosto parecia carregar uma história própria, lutas silenciosas que ninguém comentava. Eduardo iniciou o dia com uma sequência de compromissos. Reuniões longas, telefonemas, decisões que exigiam atenção total. Mesmo assim, havia algo diferente em sua postura. Ele estava mais atento às reações das pessoas, aos silêncios entre uma fala e outra. Notava detalhes que antes passavam despercebidos. Em uma das reuniões, um gerente apresentou números positivos, mas Eduardo percebeu certa rigidez no discurso. Fez perguntas adicionais, pediu exemplos práticos, quis entender o cotidiano por trás dos gráficos.
As respostas vieram, mas nem todas soavam completas. Eduardo anotou mentalmente aquelas lacunas. Helena chegou ao curso com alguns minutos de atraso. Pediu desculpas em voz baixa e se sentou rapidamente. Sentiu alguns olhares, mas evitou encará-los. O conteúdo daquele dia exigia concentração. A professora falava sobre situações reais do ambiente corporativo, sobre pressão, metas, expectativas. Helena ouvia com atenção, sentindo que muito do que era dito já fazia parte da sua realidade, mesmo sem estar oficialmente dentro de uma empresa. Durante uma dinâmica em grupo, Helena se viu novamente em uma posição desconfortável. Precisava expor uma ideia, mas hesitou por alguns segundos. Quando finalmente falou, percebeu que sua sugestão foi recebida com certo desinteresse. Ainda assim, manteve a postura firme. Anotou tudo, absorveu o máximo que pôde. Não podia se dar ao luxo de desistir. Eduardo saiu para almoçar com um dos diretores mais antigos da empresa. A conversa começou leve, mas aos poucos ganhou um tom mais sério. Falaram sobre o crescimento da empresa, sobre desafios internos, sobre a necessidade de adaptação. Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas que iam além do superficial. O diretor parecia escolher as palavras com cuidado, o que chamou ainda mais a atenção de Eduardo. Após o almoço, Eduardo decidiu passar novamente pelo setor de recursos humanos. Não anunciou a visita. Conversou com algumas pessoas, perguntou sobre processos, rotinas, dificuldades. As respostas variavam, mas havia um padrão de cautela. Eduardo agradeceu, despediu-se e saiu com mais perguntas do que respostas. Helena saiu do curso no fim da tarde sentindo o peso do dia. Caminhou até o ponto de ônibus com passos lentos, sentindo as pernas cansadas. O calor parecia sugar o pouco de energia que restava. No ônibus cheio, segurou-se como pôde, respirando fundo para evitar o enjoo. Enquanto isso, Eduardo voltava para o escritório. Sentou-se à mesa e revisou alguns documentos. Em meio a papéis e telas, sua mente voltava às conversas do dia. Pensava nas estruturas invisíveis que sustentavam a empresa, nas pessoas que faziam tudo funcionar e que raramente apareciam nos relatórios de sucesso. Helena buscou José na creche com um sorriso cansado. O menino correu até ela, abraçando-a com força. Helena fechou os olhos por um instante, absorvendo aquele abraço como se fosse um remédio. Caminharam juntos até o ponto de ônibus, José falando animadamente sobre uma brincadeira nova. Em casa, Helena preparou o jantar simples. Arroz, feijão, algo rápido. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha. José comeu com apetite, enquanto Helena beliscava a comida, ainda pensando nas atividades do curso. Tentava não demonstrar preocupação, mas o cansaço era visível. Depois do banho de José, Helena tentou estudar. Abriu o caderno, releu anotações, mas a concentração não vinha. Fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo. Sentia-se pressionada por todos os lados, como se estivesse constantemente tentando provar algo a alguém que nunca dizia claramente o que esperava dela. Eduardo deixou o escritório já de noite. Dirigiu até em casa, mas, ao chegar, não entrou imediatamente. Ficou alguns minutos dentro do carro, observando o movimento da rua. Pessoas voltando do trabalho, conversas ao longe, buzinas. Pensava em como aquele cenário era tão distante da realidade que ele vivia, e ao mesmo tempo, tão conectado às decisões que tomava diariamente. Subiu para o apartamento e largou o paletó sobre uma cadeira. Não ligou a televisão. Caminhou até a janela e ficou ali, em silêncio. Sentia um incômodo crescente, uma inquietação que não conseguia ignorar. Não era arrependimento, mas uma necessidade de compreender melhor o impacto de tudo o que fazia. Nos dias seguintes, Helena enfrentou uma sequência de desafios. Uma avaliação surpresa no curso, um atraso causado por problemas no transporte, uma ligação da creche avisando que José não estava se sentindo bem. Em cada situação, ela precisou improvisar, ajustar planos, respirar fundo e seguir. Em uma dessas manhãs, Helena quase perdeu o ônibus. Correu, sentindo o coração disparar. Quando finalmente se sentou, estava ofegante. Algumas pessoas a olharam, outras desviaram o olhar. Helena fechou os olhos e tentou se acalmar. Pensava em como qualquer pequeno imprevisto parecia ter um peso enorme em sua rotina. Eduardo, por sua vez, começou a receber mensagens e pedidos de reuniões inesperadas.
Alguns gestores pareciam mais atentos, outros mais defensivos. Ele manteve a postura calma, mas firme. Não queria criar um clima de confronto, mas também não pretendia recuar. Em uma tarde específica, Eduardo pediu para revisar processos de seleção e treinamento. Não mencionou motivos. Apenas solicitou informações detalhadas. A reação foi imediata. Alguns colaboradores demonstraram surpresa, outros preocupação. Eduardo agradeceu e aguardou. Helena chegou ao curso naquele mesmo dia sentindo-se observada. O ambiente parecia diferente. Comentários baixos, olhares trocados. Ela manteve o foco no conteúdo, mas não conseguiu ignorar completamente a sensação de estar sendo avaliada o tempo todo. Durante uma atividade prática, Helena se destacou sem perceber. Resolveu um problema complexo com rapidez e clareza. A professora elogiou sua abordagem. Alguns colegas olharam com surpresa, outros com certo desconforto. Helena sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Aquilo lhe deu uma pequena injeção de confiança, ainda que temporária. Eduardo terminou o dia revisando os materiais que havia solicitado. Leu com atenção, fez anotações, comparou dados. Quanto mais avançava, mais percebia que havia camadas que precisavam ser melhor compreendidas. Não tirou conclusões precipitadas, mas sentia que estava se aproximando de algo importante. À noite, Helena colocou José para dormir e ficou sentada ao lado da cama por alguns minutos. Observava o filho adormecer, o rosto tranquilo, livre das preocupações que ela carregava. Sentiu um nó na garganta, mas engoliu o choro. Não queria se deixar levar pelo desânimo. Eduardo também teve uma noite inquieta. Dormiu pouco, acordou várias vezes. Pensava em responsabilidade, em escolhas, em caminhos que poderiam ser ajustados. A empresa, as pessoas, tudo parecia mais complexo do que números e resultados. Helena acordou no dia seguinte com a sensação de que algo estava mudando, embora não soubesse explicar o quê. Continuou sua rotina, enfrentou mais um dia de curso, mais um dia de esforço silencioso. Cada passo parecia pesado, mas ela seguia. Eduardo, ao chegar ao escritório naquela manhã, carregava consigo a mesma sensação indefinida. Cumprimentou os funcionários, entrou em sua sala e fechou a porta. Sentou-se, respirou fundo e ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse se preparando internamente para decisões que ainda não tinham forma. Enquanto Helena resistia, se superando a cada dia, e Eduardo questionava estruturas e hábitos, ambos avançavam por caminhos que, embora distintos, começavam a se alinhar de maneira sutil, quase imperceptível, como se o tempo estivesse ajustando peças que ainda não se encaixavam por completo. A manhã começou com o céu encoberto, nuvens baixas cobrindo a cidade como um aviso silencioso de que o dia não seria simples. Helena acordou antes do despertador, sentindo o corpo rígido e a mente já acelerada. Ficou alguns segundos olhando para o teto, ouvindo os sons do prédio acordando aos poucos, portas batendo, passos apressados no corredor. José ainda dormia, encolhido, abraçando o travesseiro. Helena passou a mão em seus cabelos com cuidado e se levantou. Na cozinha, o cheiro de café fresco se espalhou rapidamente. Enquanto a água esquentava, Helena revisou mentalmente o que precisava fazer naquele dia. Curso pela manhã, uma visita inesperada à creche à tarde, depois algumas horas tentando adiantar exercícios. Tudo parecia organizado no papel, mas ela sabia que a realidade quase nunca respeitava o planejamento. José acordou pouco depois, ainda sonolento. Helena ajudou a se vestir, ouviu suas perguntas curiosas sobre o dia, respondeu com paciência. Mesmo cansada, fazia questão de manter aquele momento leve. Sabia que, para ele, aquele começo de manhã era uma âncora de segurança. Do outro lado da cidade, Eduardo também acordava mais cedo do que o habitual. A noite tinha sido curta, cheia de pensamentos fragmentados. Preparou o próprio café, algo que não fazia com frequência, e tomou em silêncio, olhando pela janela do apartamento. A cidade parecia diferente sob aquele céu fechado. Menos vibrante, mais contida. Ao chegar à empresa, Eduardo percebeu uma movimentação incomum. Pessoas conversando em grupos pequenos, expressões sérias, passos apressados. Cumprimentou alguns funcionários, observando reações. Alguns sorriram de forma automática, outros pareceram tensos. Eduardo entrou em sua sala com a sensação de que algo estava se reorganizando por dentro, mesmo que ninguém dissesse nada em voz alta.
Helena enfrentou o transporte cheio com paciência forçada. O ônibus demorou mais do que o esperado, parando em pontos lotados. O ar parecia mais pesado, e ela precisou se apoiar com firmeza para manter o equilíbrio. Tentava se concentrar em pensamentos positivos, lembrando a si mesma de que já tinha superado dias piores. No curso, o clima também estava diferente. A professora parecia mais exigente, as atividades mais complexas. Helena se dedicou ao máximo, mergulhando nas tarefas como se aquele fosse o único caminho possível. Em uma simulação prática, precisou lidar com um cenário de pressão intensa. Sentiu o coração acelerar, mas conseguiu organizar as ideias e apresentar soluções coerentes. Ao final, recebeu um aceno discreto de aprovação. Eduardo passou a manhã em reuniões consecutivas. Em cada uma, fazia perguntas que iam além do habitual. Queria entender processos, decisões antigas, justificativas que já haviam sido aceitas sem questionamento. Alguns gestores responderam com segurança, outros demonstraram desconforto. Eduardo manteve o tom calmo, mas atento. Em determinado momento, pediu um intervalo. Caminhou pelos corredores da empresa sem destino definido. Observava os detalhes, quadros nas paredes, pessoas concentradas em suas telas, conversas interrompidas quando ele passava. Não era vaidade. Era uma tentativa de sentir o ambiente, de compreender a energia que circulava ali. Helena saiu do curso com a cabeça cheia. Sentia orgulho por ter conseguido acompanhar o ritmo, mas também uma pontada de insegurança. Perguntava-se se aquele esforço todo seria suficiente. No caminho para a creche, o céu começou a escurecer ainda mais, e algumas gotas de chuva começaram a cair. Ao buscar José, foi informada de que ele estava um pouco quieto naquele dia. Helena agradeceu, segurou a mão do filho com mais firmeza e seguiu em frente. No ônibus, José apoiou a cabeça em seu ombro. Helena sentiu o calor do corpo dele e respirou fundo. Aquela proximidade era reconfortante, mas também aumentava a sensação de responsabilidade. Eduardo almoçou sozinho naquele dia. Sentou-se em um restaurante simples perto da empresa, algo que não fazia parte de sua rotina habitual. Observava as pessoas ao redor, trabalhadores comuns, conversas triviais. Aquela pausa lhe trouxe uma sensação estranha de pertencimento e distância ao mesmo tempo. Ao voltar para a empresa, encontrou alguns documentos sobre sua mesa. Leu com atenção, comparou informações, fez anotações à mão. Quanto mais analisava, mais percebia padrões que antes não chamavam sua atenção. Não chegou a conclusões definitivas, mas sentia que algo precisava ser ajustado. Helena chegou em casa já cansada. Preparou o jantar rapidamente. Ajudou José com uma atividade simples da escola. Ouviu atentamente enquanto ele falava sobre um colega novo. Tentava estar presente de verdade, mesmo com a mente cheia de preocupações. Depois que José dormiu, Helena sentou-se à mesa da cozinha com os cadernos abertos. A luz fraca iluminava as páginas cheias de anotações. Tentou estudar, mas o cansaço venceu. Encostou a cabeça nas mãos e fechou os olhos por alguns segundos. Pensava no futuro, em como tudo parecia incerto, e ainda assim, não podia parar. Eduardo deixou a empresa mais tarde naquele dia. No caminho para casa, o trânsito estava lento, a chuva fina dificultando a visibilidade. Dentro do carro, ele refletia sobre sua própria trajetória. Lembrava-se do início, das dificuldades, das escolhas que o levaram até ali. Sempre acreditou que esforço e mérito eram suficientes, mas começava a perceber que a realidade era mais complexa. Nos dias seguintes, a rotina de Helena ficou ainda mais intensa. Atividades extras no curso, avaliações práticas, exigências que testavam seus limites. Em uma manhã, acordou com uma dor persistente nas costas, mas seguiu em frente. Não podia faltar, não podia atrasar. Cada passo era um cálculo cuidadoso. Eduardo, por sua vez, passou a chegar mais cedo à empresa e sair mais tarde. Conversava com diferentes setores, pedia relatórios, solicitava reuniões individuais. Alguns funcionários demonstravam alívio ao serem ouvidos, outros pareciam temer mudanças. Eduardo absorvia tudo, mantendo uma postura equilibrada. Em uma tarde específica, Helena precisou lidar com um imprevisto no curso. Um trabalho importante exigia recursos que ela não tinha em casa. Após a aula, ficou alguns minutos parada, pensando no que fazer. Respirou fundo e decidiu improvisar. Usou materiais simples, adaptou ideias,
entregou o que era possível. Não foi perfeito, mas foi honesto. Eduardo enfrentou um dia particularmente tenso. Um dos gestores questionou abertamente algumas solicitações. A conversa foi firme, mas respeitosa. Eduardo explicou sua visão, ouviu argumentos contrários, ponderou. Ao final, ambos saíram da sala em silêncio, refletindo. Helena recebeu uma mensagem da creche informando uma mudança no horário para o dia seguinte. Aquilo bagunçava toda a sua organização. Passou alguns minutos olhando para o celular, tentando encontrar uma solução. Ajustou horários, fez contas, decidiu acordar ainda mais cedo. Não havia alternativa. À noite, enquanto colocava José para dormir, Helena contou uma história improvisada. Falava sobre coragem, sobre alguém que enfrentava desafios todos os dias sem desistir. José ouviu atentamente, os olhos brilhando. Helena percebeu que, de alguma forma, também estava falando de si mesma. Eduardo chegou em casa exausto. Tirou o paletó, afrouxou a gravata e se sentou no sofá sem ligar as luzes. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Sentia o peso das decisões, a responsabilidade crescente. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir dúvida. No dia seguinte, Helena acordou antes do amanhecer. O céu ainda escuro, o ar mais frio. Preparou tudo rapidamente, acordou José com cuidado. O cansaço era evidente, mas havia também uma determinação silenciosa em seus gestos. Eduardo, ao chegar à empresa naquela manhã, percebeu um clima diferente. Algumas pessoas pareciam mais alertas, outras mais cautelosas. Ele entrou em sua sala e começou o dia como sempre, mas com a sensação de que estava atravessando uma fase decisiva, mesmo sem saber exatamente por quê. Helena seguiu sua rotina, enfrentando o dia com a mesma persistência de sempre. Cada desafio parecia maior, mas ela continuava. Não por esperança ingênua, mas por necessidade, por amor ao filho, por uma vontade profunda de mudar sua realidade. Eduardo, entre reuniões e análises, começou a compreender que as mudanças que buscava exigiam mais do que decisões rápidas. Exigiam escuta, paciência e coragem para rever certezas antigas. Enquanto a cidade seguia seu ritmo sob o céu instável, Helena e Eduardo avançavam em seus caminhos, cada um carregando seus próprios pesos, suas próprias dúvidas, sem saber que estavam cada vez mais próximos de um ponto em comum que mudaria a forma como enxergavam suas próprias histórias. O dia amanheceu com um vento diferente, trazendo um ar mais seco e frio que atravessava as ruas da cidade. Helena acordou com a sensação de que o tempo estava passando rápido demais. Sentou-se na cama por alguns instantes, respirando fundo antes de levantar. José ainda dormia profundamente, o rosto sereno contrastando com a agitação silenciosa que tomava conta dela. Helena observou o filho por alguns segundos a mais do que o habitual, como se precisasse guardar aquela imagem para enfrentar o que viria. Na cozinha, enquanto preparava o café, o barulho do vento batendo nas janelas misturava-se aos sons distantes da rua. Helena organizou tudo com movimentos automáticos. Sua mente estava ocupada com prazos, tarefas e compromissos que pareciam se acumular sem pedir permissão. Ainda assim, havia algo diferente naquele dia, uma sensação vaga de expectativa, embora ela não soubesse explicar o motivo. José acordou animado, falando sobre um trabalho da escola que precisava entregar. Helena ouviu com atenção, ajudou a se arrumar e fez o possível para transmitir tranquilidade. Sabia que qualquer sinal de preocupação poderia ser absorvido por ele. Quando saíram de casa, o vento frio fez Helena apertar o casaco ao redor do corpo, puxando José para mais perto. Do outro lado da cidade, Eduardo já estava acordado havia algum tempo. Dormira pouco, acordando várias vezes durante a noite. Preparou-se para o dia com mais cuidado do que o habitual, escolhendo a roupa com atenção, ajeitando detalhes que antes passariam despercebidos. Ao sair de casa, sentiu o vento frio no rosto e teve a impressão de que aquele clima refletia exatamente o momento que vivia internamente. Ao chegar à empresa, Eduardo notou um movimento ainda mais intenso do que nos dias anteriores. Pessoas conversavam em voz baixa, trocando olhares rápidos. Ele cumprimentou alguns funcionários, recebeu respostas educadas, mas percebeu uma tensão no ar. Entrou em sua sala e fechou a porta, sentando-se à mesa com uma pilha de documentos à frente. Helena enfrentou um trajeto difícil até o curso. O ônibus estava lotado, o trânsito lento. Em pé, segurando-se como podia, sentia o corpo cansado, mas a mente alerta.
Tentava revisar mentalmente os conteúdos das aulas anteriores, preparando-se para qualquer desafio que surgisse. No curso, o ritmo foi intenso desde o início. A professora apresentou atividades mais complexas, exigindo raciocínio rápido e trabalho em equipe. Helena se envolveu profundamente, assumindo responsabilidades sem perceber. Em alguns momentos, sentiu olhares direcionados a ela, mas manteve o foco. Sabia que qualquer deslize poderia ser usado como justificativa para julgamentos silenciosos. Eduardo passou a manhã analisando relatórios detalhados. Comparava informações, destacava pontos que chamavam sua atenção. Quanto mais avançava, mais compreendia que algumas decisões tomadas no passado precisavam ser revisitadas. Não se tratava de buscar culpados, mas de entender processos que haviam se cristalizado sem questionamento. Durante uma reunião no meio da manhã, Eduardo fez perguntas diretas, mas manteve o tom sereno. Alguns gestores responderam prontamente, outros hesitaram. Eduardo anotou tudo, observando não apenas as respostas, mas também as reações. Sabia que o comportamento das pessoas dizia tanto quanto as palavras. Helena saiu do curso no horário de almoço sentindo-se mentalmente exausta. Sentou-se em um banco próximo ao prédio, comendo algo simples que havia levado de casa. Observava as pessoas passando apressadas, cada uma imersa em sua própria rotina. Pensava em como a vida parecia exigir demais de quem tinha tão pouco espaço para errar. Enquanto isso, Eduardo decidiu sair para almoçar fora novamente. Escolheu um local simples, sem formalidades. Sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando a rua. O vento continuava forte, folhas secas rodopiando pelo chão. Aquela cena o fez refletir sobre mudanças inevitáveis, sobre ciclos que se encerram mesmo quando não estamos prontos. À tarde, Helena retornou ao curso para uma atividade prática que exigia concentração total. Trabalhou em silêncio, organizando ideias, apresentando soluções possíveis. Sentia o coração acelerar, mas também uma estranha sensação de confiança. Não porque tudo estivesse sob controle, mas porque ela sabia que estava fazendo o melhor que podia. Eduardo passou a tarde em reuniões individuais. Conversou com funcionários de diferentes setores, ouviu relatos, opiniões, preocupações. Algumas falas eram cuidadosas, outras mais espontâneas. Eduardo escutava atentamente, sem interromper, absorvendo cada detalhe. Aquela escuta ativa exigia paciência, mas ele sabia que era necessária. No fim da tarde, Helena saiu do curso com a cabeça cheia e o corpo cansado. O vento frio parecia ainda mais intenso. Caminhou rapidamente até o ponto de ônibus, abraçando o casaco contra o corpo. Ao chegar à creche, encontrou José animado, contando sobre uma atividade diferente que tinha feito. Helena sorriu, mesmo sentindo o cansaço pesar. No caminho de volta para casa, José falou sem parar. Helena ouvia, respondendo quando necessário, mas sua mente estava dividida entre o presente e as preocupações futuras. Ainda assim, fazia questão de estar ali, de não se ausentar emocionalmente. Eduardo encerrou o expediente mais tarde do que o habitual. Antes de sair, ficou alguns minutos sozinho na sala, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Sentia o peso das decisões se acumulando, mas também uma clareza crescente sobre o que precisava ser feito. Não era um caminho simples, e ele sabia que enfrentaria resistência. Em casa, Helena preparou o jantar rapidamente. José comeu com entusiasmo, contando detalhes do dia. Helena observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que cada escolha que fazia impactava diretamente a vida dele. Depois do jantar, Helena tentou adiantar algumas tarefas do curso. Sentou-se à mesa, abriu os cadernos, mas a concentração era difícil. O cansaço se manifestava em cada músculo. Mesmo assim, insistiu por algum tempo, anotando ideias, revisando conteúdos. Eduardo chegou em casa exausto. Tirou os sapatos, largou a pasta no sofá e foi até a cozinha beber água. Ficou alguns minutos parado, apoiado na bancada, respirando fundo. Sentia uma pressão no peito, não física, mas emocional. Permitiu-se sentar e ficar em silêncio, algo raro em sua rotina. Nos dias que se seguiram, Helena enfrentou novos desafios no curso. Avaliações mais exigentes, trabalhos em grupo, prazos apertados. Em alguns momentos, sentiu vontade de desistir, mas sempre encontrava forças ao pensar em José. Cada obstáculo superado parecia custar um pouco mais de energia,
mas também fortalecia sua determinação. Eduardo, por sua vez, passou a lidar com reações mais evidentes dentro da empresa. Algumas pessoas demonstravam apoio, outras resistência. Ele manteve a postura firme, mas aberta ao diálogo. Sabia que mudanças reais exigiam tempo e disposição para enfrentar desconfortos. Em uma manhã particularmente difícil, Helena acordou com o corpo dolorido e a mente pesada. Pensou em ficar na cama por mais alguns minutos, mas levantou-se. Preparou o café, acordou José, seguiu a rotina. Cada pequeno gesto era um ato de resistência silenciosa. Eduardo iniciou aquele mesmo dia com uma reunião importante. O clima era tenso, mas ele conduziu a conversa com clareza. Expôs pontos, ouviu contrapontos, manteve-se atento. Ao sair da sala, sentia que algo havia se deslocado, mesmo que nada tivesse sido dito explicitamente. Helena retornou do curso naquela tarde sentindo-se esgotada. Sentou-se no sofá por alguns minutos antes de começar qualquer tarefa. José brincava no chão, tranquilo. Helena observava, tentando absorver aquela paz momentânea. Eduardo, ao fim do dia, caminhou até a janela de seu escritório e ficou ali por alguns instantes. O vento continuava forte, o céu começava a escurecer. Pensava no impacto de suas decisões, nas pessoas envolvidas, nos caminhos que estavam se abrindo, ainda que de forma silenciosa. Enquanto Helena seguia enfrentando cada dia com coragem discreta e Eduardo avançava em meio a questionamentos e ajustes internos, ambos se aproximavam, sem perceber, de um ponto decisivo em suas trajetórias. A cidade seguia seu ritmo, indiferente às transformações internas que começavam a ganhar forma, como sementes lançadas ao vento, aguardando o momento certo para germinar. A manhã nasceu clara, diferente dos dias anteriores. O céu azul parecia anunciar um recomeço silencioso, mesmo que ninguém ainda soubesse exatamente por quê. Helena acordou com a luz entrando pela janela e, por alguns segundos, ficou observando o quarto simples, o armário gasto, os cadernos empilhados sobre a mesa. Tudo estava no mesmo lugar, mas algo dentro dela parecia mais firme. José dormia tranquilo, abraçado ao boneco que levava para todos os lados. Helena sorriu com ternura antes de se levantar. Preparou o café com calma, sentindo o cheiro se espalhar pela cozinha. Não havia pressa naquele início de dia, apenas uma sensação estranha de expectativa. Enquanto arrumava a mochila de José, percebeu o quanto ele havia crescido nos últimos meses. Cada desafio enfrentado, cada noite mal dormida, tudo parecia ter deixado marcas invisíveis, mas também uma força que ela não reconhecia antes. Eduardo acordou naquele mesmo dia com a mente mais clara. Dormira melhor do que nas semanas anteriores. Ao abrir a janela do apartamento, deixou o ar fresco entrar, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, alinhado com suas próprias decisões. Vestiu-se sem pressa, tomou o café observando a cidade acordar. Pensava em tudo o que havia visto, ouvido e compreendido ao longo daquele período. Não era mais possível ignorar certas realidades. Helena levou José à creche e seguiu para o curso. O ambiente estava diferente. Menos tensão, mais concentração. A professora iniciou a aula falando sobre oportunidades, sobre preparo e sobre reconhecer o próprio valor. Helena ouviu atentamente, sentindo cada palavra tocar algo profundo. Ao longo da manhã, participou das atividades com segurança. Não porque tudo fosse fácil, mas porque ela já não duvidava tanto de si. Eduardo chegou à empresa mais cedo do que o habitual. Cumprimentou os funcionários pelo nome, algo que passou a fazer com mais frequência. Entrou em sua sala e revisou anotações feitas ao longo dos últimos meses. Havia decisões a serem consolidadas. Não por impulso, mas por convicção. Durante uma reunião importante, Eduardo expôs mudanças necessárias com clareza e serenidade. Falou sobre responsabilidade social, sobre ambientes de trabalho mais humanos, sobre reconhecer potencial além de rótulos. Alguns ouviram em silêncio, outros demonstraram surpresa, mas ninguém contestou abertamente. A postura firme e coerente de Eduardo transmitia segurança. Helena recebeu, naquele mesmo dia, um comunicado inesperado relacionado ao curso. Leu atentamente, sentindo o coração acelerar. Não era uma garantia, mas uma possibilidade concreta. Respirou fundo, guardou o papel e seguiu com o restante da aula tentando manter a concentração. Cada minuto parecia mais longo, mas ela se manteve firme. Ao sair do curso, o sol já estava alto. Helena caminhou devagar,
sentindo calor no rosto. Pensava no caminho percorrido, nas noites de cansaço extremo, nos dias em que quase desistiu. Havia algo diferente agora. Não era alívio completo, mas esperança real. Eduardo passou o restante da manhã conversando com setores específicos da empresa. Ajustes finais, alinhamentos, explicações. Não queria que as mudanças fossem vistas como imposições, mas como evolução. Em cada conversa, mostrava-se disposto a ouvir, a esclarecer, a construir junto. À tarde, Helena buscou José na creche. O menino correu em sua direção com um sorriso largo. Abraçou-o com força, sentindo aquele calor familiar que sempre a fortalecia. No caminho para casa, José falava animado sobre uma apresentação que faria na escola. Helena ouvia com atenção, sorrindo, sentindo-se mais leve. Eduardo almoçou rapidamente e voltou ao escritório. Sentou-se sozinho por alguns minutos, refletindo. Lembrava-se de sua própria infância, das dificuldades que enfrentou antes de alcançar estabilidade. Pensava em como, ao longo do tempo, havia se distanciado de algumas realidades. Não por maldade, mas por rotina. Reconhecer isso exigia humildade, e ele estava disposto. Helena chegou em casa e preparou algo especial para o jantar, mesmo simples. Queria celebrar aquele dia, mesmo sem saber exatamente o que estava celebrando. José percebeu o clima diferente e perguntou se era algum dia especial. Helena respondeu que era um dia bonito, e isso já era motivo suficiente. Enquanto isso, Eduardo finalizava documentos importantes. Assinaturas, autorizações, comunicações internas. Cada gesto carregava o peso de meses de observação e reflexão. Não havia pressa, apenas certeza. No início da noite, Helena recebeu uma ligação. Ouviu atentamente, sentindo o coração bater mais forte a cada palavra. Sentou-se à mesa, segurando o telefone com as duas mãos. José brincava na sala, alheio ao que acontecia. Quando a ligação terminou, Helena permaneceu alguns segundos em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de validação. Eduardo deixou o escritório já noite fechada. Ao sair, sentiu uma tranquilidade que não experimentava havia muito tempo. Caminhou até o carro com passos firmes, consciente de que suas escolhas haviam aberto novos caminhos, não apenas para outros, mas para si mesmo. Helena chamou José e o abraçou forte. O menino sentiu a emoção da mãe e retribuiu o abraço sem fazer perguntas. Naquele gesto simples, havia tudo: gratidão, amor, promessa de um futuro diferente. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a mudar aos poucos. Helena passou a frequentar um novo ambiente, com desafios diferentes, mas também com respeito e compreensão. Ainda havia dificuldades, adaptações, aprendizados constantes. Nada veio fácil ou imediato, mas cada avanço era conquistado com esforço visível. Eduardo acompanhava de perto as transformações dentro da empresa. Ajustes nos processos, novas diretrizes, um clima gradualmente mais aberto. Recebia feedbacks variados, mas sentia que estava no caminho certo. Não buscava aplausos, mas coerência com seus valores. Helena passou a acordar com menos peso no peito. Ainda havia cansaço, ainda havia preocupações, mas agora havia também perspectiva. José percebia a mudança. A mãe sorria mais, conversava com mais leveza, planejava pequenas coisas para o futuro. Eduardo, por sua vez, sentia-se mais presente. Não apenas na empresa, mas em sua própria vida. Retomou hábitos simples, caminhadas matinais, refeições sem pressa. Percebia que sucesso verdadeiro não estava apenas nos números, mas no impacto real das escolhas. Em um encontro casual organizado pela empresa, Helena e Eduardo estiveram no mesmo espaço. Não havia formalidade excessiva, apenas pessoas conversando, trocando experiências. Helena sentia um leve nervosismo, mas também gratidão. Eduardo observava atentamente, reconhecendo rostos, histórias, trajetórias. A conversa entre eles foi natural, respeitosa. Não havia hierarquia naquele momento, apenas duas pessoas que, de formas diferentes, haviam atravessado processos intensos. Falaram sobre desafios, sobre aprendizado, sobre futuro. Não promessas vazias, mas reconhecimento mútuo. Com o passar do tempo, as mudanças se consolidaram. Helena encontrou estabilidade,
sem perder a humildade nem a determinação. José crescia em um ambiente mais seguro, cercado de carinho. Eduardo consolidava uma nova fase da empresa, mais alinhada com valores humanos. O cenário ao redor também mudava. Ambientes antes frios tornaram-se mais acolhedores. Conversas antes evitadas passaram a acontecer. Pequenos gestos criaram grandes impactos. Helena, ao deitar-se certa noite ao lado de José, contou-lhe uma história diferente. Falava sobre coragem, sobre escolhas, sobre pessoas que decidem fazer o certo mesmo quando é difícil. José ouviu com atenção, adormeceu sorrindo. Eduardo, naquela mesma noite, observava a cidade pela janela de seu apartamento. As luzes, os sons, a vida pulsando. Sentia-se em paz. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque sabia que havia feito a diferença onde podia. O futuro não era um caminho sem obstáculos, mas agora era um caminho possível, construído com esforço, empatia e decisões conscientes. Helena e Eduardo seguiram suas vidas com essa certeza silenciosa, sabendo que, quando escolhas justas encontram coragem, histórias podem mudar de verdade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve esforço nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.